Olá, boa noite. Nós vamos iniciando mais um Evangelho no Lar pela Casa Espírita, Associação Espírita Fé e Caridade. Boa noite, todo mundo que vai chegando por aqui. Eu vou convidar a Júlia para entrar aqui comigo hoje. A gente vai seguir na leitura do capítulo 5. Boa Oi, noite, Ju. pessoal. Oi, Boa Emília. noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pati, Giovana, Álvaro, a Lili, a Ana. Muito bom ver todos vocês aqui. Todo mundo já com o seu copinho de água do lado. Eu Quem tô não com o meu tiver, aqui. dá tempo de buscar. E a gente vai iniciar então, Júlia, com a prece. E daí, na sequência, a Júlia vai fazer a leitura para a gente, né? A gente faz os comentários. Oi, Mirella, que bom te ver aqui. Fábio também. Vamos começar então com a prece, depois a Júlia faz a leitura para a gente faz os comentários. Fiquem à vontade para comentar também, né? O Evangelho para todos nós aqui. Vamos então fechar os olhos, quem se sentir à vontade. Ficar à vontade no local onde estivermos sentados. Respirar fundo e nos conectar mentalmente, emocionalmente com Deus, nosso Criador, nosso Pai, com Jesus Cristo, nosso Mestre amigo, a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha e que nos prepara para esse trabalho do Evangelho no Lar todas as semanas. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui estudando um pouquinho mais essa doutrina que nos acalenta, que nos prepara para os desafios do nosso dia a dia, para os nossos aprendizados tão importantes na nossa caminhada evolutiva, o nosso progresso espiritual. Pedindo nesse momento, então, a inspiração da espiritualidade para essa leitura, para trazer que esses comentários sejam proveitosos para a nossa vida, para as nossas ações no dia a dia e sejam proveitosos para todos nós aqui. Que assim seja, dando início então a mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Instagram, ao vivo, da Associação Espírita Fé e Caridade. A Rose disse aqui que ela está amando o Evangelho. Que bom, nós também, Rose. Está sendo um presente esse trabalho. Tá Ju, sendo faz a muito leitura para a gente bacana. então. Vou deixar até meu agradecimento para a Emília aqui, pessoal. Tá sendo muito bacana estar fazendo isso com vocês, aqui com a Emília também, junto comigo. Fica tudo mais fácil, muito mais gostoso. Eu e a Emília, quando a gente acaba aqui, a gente sempre vai comentar no WhatsApp, eu e ela, ai, adorei, ai, obrigada, ai, gostei disso e daquilo. Então tá sendo bem construtivo, acho que para todo mundo. E é muito legal, a gente sempre comenta, mas eu vou reforçar, ver o pessoal voltando todos os domingos, né? Tem bastante pessoas novas que a gente vê que tá entrando, mas tem muita gente que tá desde o início, desde o primeiro. Lá a Dona Olga tá com a gente desde o primeiro, a Paty, a Elisa, a Fábia, a Giovana, tá todo domingo assistindo com a gente. Então isso é bem bacana, é bem legal ter vocês aqui conosco. Então, a gente ainda tá no capítulo 5, mas agora a gente tá no item 18, que é o bem e mal sofrer. Então, eu vou ler este item. E antes de começar a ler, eu já quero dar um spoiler para vocês, que eu achei maravilhosa essa leitura. Todas as outras são também, mas eu achei essa muito linda. Até comentei com a Emília, eu acho que ela gostou bastante também. Foi uma leitura que me tocou bastante. Então, dando início à leitura. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los aos reinos de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma.
Contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Esse texto é de 1863. E olha como ainda é atual, né, gente? Como eu comentei no início, achei essa passagem muito bonita porque, claro, como todas as outras do Evangelho, ela remete a essa fé, ela te dá esse ânimo, né? Essa vontade de combater a sua aflição e ir adiante, e prosseguir. E a gente comenta isso todo domingo, mas a sociedade, como todo o nosso planeta, está passando por momentos muito difíceis. Sempre acontece, mas agora parece que está tudo mais difícil, tudo mais demorado para melhorar, para passar. Então, esse tipo de leitura acalenta mesmo o nosso coração. E, Emília, eu vou então emendar na leitura os meus comentários, depois eu te passo a palavra. E lembrando, pessoal que está assistindo, comentem também, tá? Por favor, a gente precisa dessa troca de comentários com vocês. Eu até fiz umas anotações que eu deixei aqui do lado. Antes de começar a refletir no texto propriamente dito, eu vou tentar não demorar muito, tá, gente? Eu fiquei pensando, né? A gente é feliz quando, né? Quando é que a gente se sente feliz, Emília? A gente se sente feliz quando a gente está com saúde, quando a gente está num relacionamento bom, seja com amigos, com um parceiro, com familiares. Quando o nosso emprego está indo bem também, a gente fica feliz. Quando a gente tem reservas financeiras para ter um bem-estar e saber que vai ter algo se precisar, a gente também fica feliz. Quando ninguém está contrariando a gente fica feliz da vida, né? Quando nada frustra. Mas aí é natural a gente ficar feliz com isso. E são coisas que a gente tem que buscar. Não quer dizer que não, né? A gente tem que buscar, sim, uma reserva financeira, um bom relacionamento, saúde. Mas a nossa felicidade, a nossa paz interior, ela não pode estar baseada nessas coisas apenas. Aí por quê, né? Porque isso pode mudar de um dia para o outro. Hoje a gente pode estar com saúde e amanhã descobrir uma doença que vai ser difícil, que vai trazer muita aflição e da noite para o dia tudo muda. Então a nossa felicidade, a nossa paz, ela não pode se basear só nisso. E daí eu estava vendo, eu acho que foi no vídeo do Miudinho, ele fala que essa é a paz do mundo, né? São coisas que traduzem a paz do mundo, que é natural a gente buscar, mas a gente não pode buscar só isso. E aí, então, o que a gente tem que buscar, né? O que depende só da gente e que não vai mudar? É as coisas que Jesus nos trouxe no evangelho dele. São essas virtudes que a gente tem que buscar, tem que conquistar. Isso não muda.
quando a gente conquista isso uma vez, não vai ser da noite pro dia que essas coisas vão mudar. E é aí que vai estar a nossa paz e a nossa felicidade. Só queria compartilhar isso com vocês, está um pouco fora de texto, mas que eu achei muito bonito, assim. Às vezes a gente fica tanto tempo procurando algo, uma paz da terra e esquece da paz dos céus, né? E é por isso que a gente sofre, né, Emília? Porque a gente está longe das leis de Deus, a gente fica buscando as felicidades aqui da terra e a gente sofre por causa disso. E aí, então, agora, entrando no assunto propriamente dito, eu achei legal que eu anotei aqui, ó, que o bem sofrer é evitar as aflições desnecessárias. A gente já estudou nos outros encontros que as aflições todo mundo vai passar. Em algum momento da vida a gente vai passar por aflições. E uns ainda passam a vida inteirinha de cabo a rabo com aflições, e não são aflições pequenininhas, não. São coisas turbulentas do dia a dia. A gente acompanha o grupo de quinta-feira na Emília de Maria de Nazaré, só como um exemplo, aquelas mães. Gente, tem mães que é a vida inteira. Sofrimento atrás de sofrimento, aflição, resolve um problema, aparece outro. Resolve uma coisa, vem outra, é o tempo inteiro. Mas isso é natural, só que tem as aflições que são desnecessárias. São as aflições que a gente cria, Emília. E esse é o mal sofrer. Você está numa aflição que você não poderia ter evitado. Ok, me encontro nela. Aí, a partir dela, você vai lá e cria outras 10 aflições desnecessárias. Você aumenta aquilo. Você começa a criar outras coisas que são desnecessárias, que você não precisava passar por isso mesmo. E aí, no vídeo do Miudinho, né, que é o nome no encontro que eles criaram, a gente pode até deixar depois o link aqui no Instagram, Emília, do canal, acho que é legal. Pessoal. Eu e a Emília, a gente vive assistindo esse conteúdo, é muito bom. Eles colocam como é que então a gente vai evitar essas aflições que são desnecessárias. Eles colocam que a gente tem que conhecer a nós mesmos, que isso a doutrina espírita traz, o autoconhecimento, conhecer as leis de Deus e sempre fazer essa reflexão. Por que eu estou passando por essa aflição? Será mesmo que eu não tenho como evitar ela? Será que não está nas minhas mãos finalizar ela? Ou pelo menos diminuir um pouco essa aflição? Muitas vezes, sim. A gente está passando por uma aflição que ela é desnecessária, que a gente pode acabar com ela. Só depende da gente. Mas aí a gente acaba projetando no outro que a solução está no outro, né? Porque o outro tem que parar de me atormentar, porque o outro tem que parar de ser assim, porque isso tem que acontecer, porque eu preciso da minha promoção, do meu emprego, porque... Isso não acontece, depende da gente. Então, essa reflexão do que a gente pode fazer para acabar com essas aflições desnecessárias. Isso já ajuda a gente, pelo menos, não sofrer errado, né? Vamos sofrer, só que realmente precisa estar sofrendo, não precisa criar mais. E aí, eu trouxe aqui duas coisas. O que é o bem sofrer e o que é o mal sofrer, que fala aqui no capítulo, né? O que é o bem sofrer, então? Vamos começar com o bom, né? O bem sofrer, que é o que a gente tem que fazer. Apesar do que está acontecendo ao seu redor, por exemplo, agora, essa pandemia, é impossível fugir desse assunto. Não sei se vocês já perceberam, eu já tentei sair de rede social, eu já tentei não ver jornal. Não é questão de negar, mas é só de desligar um pouco desse assunto, né? Mas não dá, gente. Tá ali, tá dentro de casa, tá na família, tá em todo lugar. A gente não consegue fugir disso. Então, apesar de tudo que está acontecendo ao seu redor, você continuar alegre. Continuar esperançoso. Essa palavra apareceu muito nos textos que eu li. Que apesar de todo o sofrimento e aflição, você continuar com esperança de que isso vai mudar, de que isso vai melhorar, que é momentâneo, que isso passa. É difícil. Eu acho que é o que eu tô tendo mais dificuldade agora, durante a pandemia. Essa esperança de que daqui a pouco tudo vai passar. Às vezes a gente se encontra nesse turbilhão, nesse meio e fica envolto, pandemia, doença, isso e aquilo, as notícias, e aí governo, e entra numa bola, né, Emília? E você não consegue ter essa esperança de que as coisas vão melhorar, mas isso é o bem sofrer. E aí aqui tem o Miudinho, ele coloca, né, que o bem sofrer é quem sorri apesar da dor. Então você tá com a dor, você tá sofrendo, você tem uma aflição, mas apesar disso, desses momentos, você é capaz de sorrir. E aí ele dá um exemplo que, por exemplo, você perde um ente querido. Isso vai te trazer uma dor, uma tristeza, uma saudade, um conjunto de emoções que são difíceis. E aí, por exemplo, numa ceia de Natal, né? É muito difícil não lembrar quando você perde um ente querido numa ceia de Natal, no final do ano, tá todo mundo reunido. Você vai lembrar do ente querido? Vai. Vai chorar? Vai.
normal, natural. Mas aí chorou, enxugou a lágrima, aí você vai olhar para o seu redor e vai ver o tanto de gente que está ali contigo e vai compartilhar a felicidade com eles. Então você sofre sim, você tem aflição, mas apesar disso, você segue adiante. Você continua sendo feliz apesar desses momentos. Esse que é o bem sofrer. Que a gente sabe que é difícil, né? Mas é legal ver que tá na nossa mão. Isso só depende da gente. E aí outra coisa, o Miudinho também coloca, é bem legal, vou até ler para vocês, que o bem sofrer não é quando o sorriso existe porque não há motivos para chorar. Então, às vezes você tá ali, não tem problema, as coisas estão indo tudo bem e você tá feliz. Isso é natural, né? Tá tudo dando certo, é natural que você se sinta bem com isso, você se sinta em paz. Mas que então, o bem sofrer é quando o sorriso existe, mesmo havendo todos os motivos para chorar. Então você vai ter esses momentos, vai ser difícil, mas apesar disso você vai ser alguém feliz. E daí, como, né, Emília? Como é que a gente vai ser feliz com tudo isso? É aí que entra Jesus. Pelo menos para mim, quando tudo dá difícil, não precisa pensar num texto, numa passagem, é pensar em Jesus. Às vezes só pensar no nome Jesus já dá aquele fôlego, aquele... tá bom, respira, deu, pensa em Jesus e vai. Continua, né? Segue adiante. Eu sempre recorro para Jesus, não tem erro. E aí também ainda, no vídeo do Miudinho, ele coloca que o coração que é feliz, ele vive na terra com a alegria dos céus. Então, o bem sofrer é você estar aqui na terra, você vai estar vivendo aqui, vai ter provas, expiações, vai sofrer, mas você vai estar vivendo aqui com a alegria que não é daqui, com a alegria que é dos céus. Essa alegria, essa paz, essa felicidade, ela não se perde, ela não acaba. Uma vez que você conquistar, a felicidade não é desse mundo, a gente sabe. Mas a gente pode ter momentinhos de felicidade, sim. A gente não vai ter uma encarnação toda plenamente feliz, mas os momentos a gente é capaz de ter, buscando o reino dos céus no nosso coração. E agora já falei um monte do que é o bem sofrer, que é a parte legal, mas tem ainda um pouquinho, né, do que é então esse mal sofrer. É que quando a gente passa por aflições, a gente não pode ele usa o termo acorrentar. Então a gente não pode se acorrentar ao desespero, à amargura e à revolta. Esse é o mal sofrer. Não é você passar por aflição, não é isso que é o mal sofrer, é você passar por isso e se fixar nisso. E essa acorrentar principalmente na revolta. A palavra revolta, ela apareceu bastante em diversos textos que eu li sobre o assunto, que é natural a gente se revoltar. Às vezes a gente se revolta contra a gente mesmo, às vezes a gente se revolta contra terceiros, e o mais natural é a gente se revoltar contra Deus, né? Meu Deus, por que isso foi acontecer? Deus, por que tu faz isso comigo? Deus, me ajuda. Deus, sou tão bom, né, Emília? A gente faz o evangelho todo domingo, a gente faz as palestras, a gente tá lá no centro, eu sou tão bom, por que isso aconteceu comigo? Não tá ligado a isso, né, gente? O sofrimento, a aflição, a gente vai passar, porque a gente tá aqui. Então não adianta ter essa revolta. Esse é o mal sofrer que eles nos aconselham aqui a evitar. Porque aí a gente vai estar sofrendo e ainda por cima não vai estar aproveitando esse sofrimento para algo útil, para algo bom, para o nosso crescimento. E aí, para finalizar, prometo, Emília, eu achei legal, o Miudinho, ele sempre traz os significados das palavras no idioma original, né? Que elas foram escritas ou que Jesus proferiu. Eu não vou trazer as definições das coisas aqui, mas eu achei legal que na passagem Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele trouxe um outro significado. Ele foi lá, buscou no idioma que Jesus provavelmente proferiu essas palavras e trouxe os significados ocultos que teriam então no idioma original. E eu estou trazendo porque eu achei muito interessante que ele traz assim: bem-aventurados os aflitos, é a primeira parte. Ao invés de bem-aventurados os aflitos, Jesus lá no idioma original da palavra, ele usou a palavra avancem, avante. Então, avante, avancem nos aflitos. Então, ele traz esse significado de não parar. Você está em aflição, está ali, mas não para. Vai, segue, prossegue, continua, caminha, avante, né? É um termo de batalha, de seguir, de enfrentar. Então, isso eu achei muito bonito, porque os bem-aventurados são esses que, apesar da aflição, não param.
continuam, vão avante, né? E outra coisa bem legal, outra palavra também que ele trouxe significado é na segunda parte, porque serão consolados, que Jesus usou o termo paráclito. Ele trouxe a palavra que no idioma da época significavam vão porque eu vou estar junto. Então, avante, porque estarei junto com vocês. Porque o Consolador vai estar junto, eu vou estar ali do lado. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Que consolo é esse, né? É o consolo da felicidade eterna. E Jesus, ele vai estar ali com a gente. Essa mensagem é bem importante. Domingo passado, quem participou com a Emília foi a Fabiana, né? E eu estava conversando com ela como é importante a gente, principalmente no Evangelho, no lar, trazer sempre Jesus para as discussões, né, Emília? Principalmente porque é o que eu comentei antes, Jesus é o que acalenta o coração, é o que consola, é o que dá aquele fôlegozinho de ai, tá bom, vamos lá, Jesus. Vamos junto, né? Tá junto comigo? Vamos, então. Então, achei legal que ele trouxe bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ou então avante os aflitos, porque eu estarei com vocês, eu estarei junto com vocês não estão sozinhos, né? E aí, agora, para finalizar de verdade, foi a frase que eu te mandei, Emília, no WhatsApp. Eu prometi para vocês que eu não ia mais trazer frase de Emmanuel, porque eu só trago frase de Emmanuel, mas eu decidi cancelar. Eu não gostei dessa promessa, já vou dizer. Não gostei dessa promessa, pode prometer isso aí. Esquece, gente, não dá. Eu sempre acabo indo para Emmanuel. É que Emmanuel, gente, pelo menos para mim, ele resume em poucas palavras um assunto geral e o fundo dos textos de Emmanuel é sempre a moral. É sempre como você é o responsável pelo que está acontecendo, você é o responsável pela mudança e eu gosto muito disso. Então, a frase do Emmanuel que eu trago para finalizar, eu achei um pouco difícil. Então, eu vou ler ela devagarzinho para a gente refletir junto, mas ela é bonita. Ele começa a frase com isso ocorre, isso as aflições, né? Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres, ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Vou passar para vocês o que eu interpretei dessa frase, então, né, desse finalzinho. Por que a gente passa por aflição? Porque é uma oportunidade para as nossas emoções se fazerem respostas na órbita de nossos deveres. Então, as nossas emoções, o que a gente está sentindo ali no momento de aflição, são respostas para quais são os nossos deveres. A gente se questiona, né? Qual que é o meu dever? Qual que é o meu papel aqui, na Terra, na família, nessa situação? Qual que é? Qual que é o meu dever? Então, as aflições, às vezes, elas vêm para nos mostrar essas respostas de qual que é o nosso dever enquanto aqui, junto a alguém, junto à família, junto ao trabalho, não importa. E a segunda frase, ou para que nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Quantas vezes a gente se desvirtua, né, Emília? Nossos raciocínios, nossos minutos do dia tá lá em outro canto. Tá longe de Deus. Então vem a aflição para dar aquela chamada de atenção. Ei, volta. Vem aqui. Então eu gostei muito dessa frase. Desculpa, eu falei que ia ser rápida, mas eu gostei muito desse texto, gente. Me tocou muito o coração. Eu vi esse vídeo do Miudinho e me trouxe várias coisas legais que eu queria compartilhar com vocês. Desculpa, Emília. Agora Nossa, vale muito a pena. Obrigada, Ju. Me emocionei várias vezes aqui te ouvindo. Enfim, eu vou acrescentar só algumas coisas que me ocorreram na leitura, mas até antes disso, queria agradecer esses comentários. Eu estava te ouvindo e lendo as pessoas comentando o que você estava falando. Muito lindo, assim. A gente aprende muito juntos, né? Muito gostoso esse momento. O Aurélio estava falando que uma vez ele chegou ao que chamam de fundo do poço. E ele disse que ele cavou, levou até a pá, né, Aurélio? Mas que quando chegou, ele viu que dava para apoiar os pés e subir, né? Então, a aflição tem esse caráter mesmo, né? Que hoje ele procura o caroço no meio do angu. Adorei essa expressão. E eu penso muito nisso, Aurélio, não nessas palavras, mas eu penso sempre assim. As coisas concorrem para o bem e o que de bom esse sofrimento traz. Então, o pensamento que ele trouxe de uma forma tão visual, né? Tão legal. Vou lembrar de ti, Aurélio, o caroço no meio do angu.
Porque eu penso muito nisso, assim, o que está vindo para mim de aprendizado, que virtude eu preciso adquirir, aprender, que esse sofrimento, essa angústia está me trazendo. Estou precisando de paciência, né? Aqui no texto diz muito bem, né, no finalzinho ali, bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Eu fiquei emocionada com a fala da Júlia e ainda tô. Então, assim, eu penso muito que virtude, né? Dentre essas aqui que estão listadas e tantas outras que a gente precisa ainda ou adquirir ou reforçar nessa fala do Emmanuel, né? O que a gente tem realmente que ou nos desvirtuamos e precisamos retomar, né? Que é a segunda parte da fala, ou a primeira mesmo, que é treinar as emoções. A gente está aqui na Terra, uma escola, né? O texto começa nos dizendo, né? Bem-aventurados os aflitos, diz que não é os que sofrem, porque todos sofrem, né? Bem-aventurados, então, os que sofrem bem, né? Os que sabem sofrer. Então, todo mundo que está na Terra está sofrendo. Até aquele amigo que só posta foto bonita no Instagram, até aquela pessoa que você acha que não tem problema, até, né, até aquela pessoa que às vezes está num cargo de né, alto escalão e você acha que faz tudo errado. Todo mundo está sofrendo, né? Então, isso a gente pode, todo mundo se colocar nesse mesmo lugar. Tá, todo mundo no planeta Terra, todo mundo está sofrendo e a gente precisa ser solidário uns com os outros, né? Então, se eu acho que o meu nível de sofrimento não é tão alto quanto de outra pessoa, eu posso rezar por ela, né? Posso até que no mundo material ela aparentemente esteja, né, digamos, mais bem sucedida do que eu, né, no nosso mundo material, não importa, né? Porque no nosso íntimo, né, no nosso progresso espiritual, a gente não sabe, né? Não existe, não existe hierarquia que a gente visível, pelo menos assim, né? A gente consegue saber pelo comportamento, né, das pessoas, por quão agradável é passar um tempo com elas, se a gente se sai se sentindo abraçado em paz ou se sai inquieto e achando aquela situação desagradável, dá para ter uma ideia, mas é só uma ideia e a gente é imperfeito, então a nossa ideia às vezes não é também a ideia mais certa, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, independente de quem a gente está observando, e a gente observa muito, julga muito, né? Pode ter certeza que tem do outro lado alguém que está sofrendo, seja visivelmente ou não, né? E o nível de sofrimento e como cada um lida com o sofrimento, esse é o conteúdo desse texto, que é tão rico, né? Tão bonito. Então, pensando intimamente, como é que a gente tem lidado com o nosso sofrimento, né? Que virtudes esses sofrimentos, essas angústias vêm nos dizer. Eu vou dizer para ti, Júlia, que eu lendo esse texto, me lembrei de várias passagens, né? E passagens da minha vida, inclusive, né? E pensei assim nas lições que eu havia observado, visto das pessoas ao meu redor, né? Das grandes estrelas que todo mundo tem, né? As suas estrelinhas. Eu vou tentar não chorar. E eu tive as minhas também, né? Ainda tenho. E uma passagem que me veio muito clara, quando eu estava lendo o texto, me veio uma memória, assim, muito nítida, de um dia eu em casa, assistindo TV com a minha mãe e vendo uma entrevista com uma atriz bem famosa, né, da Globo, e ela contando uma passagem que ela teve de como ela lidou com uma doença muito séria. E veio essa memória e eu fui o quê? Fui procurar essa entrevista, né, para ver se eu encontrava. E eu não encontrei a entrevista. Mas eu vou contar para vocês da minha memória. O que eu encontrei foram relatos dessa mesma atriz, mais atuais. Porque ela tá contando a história dela novamente, já tem aí mais de 10 anos, e ela tá contando porque tem um paralelo muito interessante, a história pessoal dela, com o que todos nós estamos passando nesse momento, que é o momento de ficar recluso, de ficar em casa, de não poder ter contato. Ela teve um pouco mais de uma década atrás uma leucemia, né? Tava no período da vida de muito trabalho, tinha acabado de se separar, adotou um filho, o nome dessa atriz é Brica Moraes. Depois, se vocês quiserem pesquisar, não sei se ela é espírita ou não, não cheguei a pesquisar a respeito disso, também não importa, porque a história, né, a vivência dela é mais importante, né? E ela então tinha adotado um filho, estava vivendo uma vida de muita correria, muito trabalho, teve uma apendicite
Da apendicite descobriu um edema no rim, do edema no rim descobriu, enfim, uma série de mal-estares que vieram depois, que ela estava com uma leucemia bastante avançada, chegou a fazer um tratamento oncológico, ela teve uma remissão, da remissão ela ficou uma semana em casa, a doença voltou e voltou bem intensa. E aí ela foi, né, realmente encaminhada para um transplante de medula. E aí nessa fase ela foi para um tratamento oncológico mais severo, em que ela não podia ter contato com ninguém, nem com o filho. Então pensem nisso. Ela estava lá isolada no hospital, meio que numa bolha, né? Não podia ter contato externo, porque a imunidade dela teve que ir lá embaixo por causa do tratamento. E mais, segundo os médicos, ela nem queria passar pelo tratamento, mas o médico alertou ela: olha, se você não passar, você não vai sobreviver. E se você passar e conseguir o transplante, que é muito raro, muito, muito difícil de conseguir, você tem 20% de chance de viver. E ela disse que naquele momento ela parou e pensou que aquele 20% era 100. Isso é 100%. Que eu vou passar. E esse 20% vai ser meu 100%. Então, coragem, né? Que ela enfrentou ali naquela situação. E eu lembrei dessa passagem dela e da entrevista, não por causa do depoimento dela, mas porque eu lembrei lá dessa entrevista que eu não encontrei, era uma entrevista com o Jô Soares. Minha mãe não perdia um dessas entrevistas de Jô Soares anos atrás. E tava a Drica Moraes com uma amiga do lado. E a amiga contando que ficou muito impressionada, que ela foi no hospital, não pôde ver, a Drica não pôde chegar perto dela, mas a viu pela janelinha do quarto. E ela estava isolada há muito tempo, já semanas, se não me engano, costurando, ou fazendo algum trabalho manual, um artesanato, e cantando. Feliz, passando uma tranquilidade. Eu fico emocionada de pensar nessa cena, né? Que bonito, assim, que lição de vida e de coragem, de dignidade, de alegria dessa pessoa que estava no momento que vamos sinceramente, um de nós aqui, né? Deus queira que não seja essa aflição que nós tenhamos a passar. Mas quais as chances da gente ter esse nível de fé, de coragem, de alegria para passar por uma situação dessa, né? Eu, enfim, né, tive oportunidade de conhecer outras pessoas que também passaram bravamente com essa energia desse militar que o texto traz aqui, né? Foi a campo e foi com muita coragem, foi com muita bravura. E o exemplo dela, para mim, veio muito forte nessa leitura. Então, eu lembrei dela, lembrei de outras pessoas também que eu conheci, né? E que passaram bravamente por momentos de aflição e que ficam para a gente como verdadeiras lições, né? A Fabiana lembrou aqui nos comentários também as mãezinhas lá do Maria de Nazaré, que estão passando, algumas delas, por uma situação muito difícil. Quem é aqui da região de Florianópolis sabe, está chovendo há muito tempo. Segundo o relatório atual da Defesa Civil, apenas 2 famílias estão de fato desabrigadas, mas estão em hotéis providos pela prefeitura. Outras tantas, aí já na casa da dezena, estão com amigos e familiares. Então, né, dentro desse grupo tem pessoas nessa situação, que não estão podendo ficar em casa, que perderam bens, e são pessoas já em situação de risco social, né? E que ainda passam por mais essa situação, né? E que são para a gente lições, verdadeiras lições aí de coragem, de fé e de ânimo, né? Para enfrentar situações que a gente, às vezes, aflições criadas por nós, como lembrou a Júlia, essas a gente, às vezes, vacila, né? Então, vamos lembrar desses exemplos. Foi muito bom ler e foi muito bom lembrar desses exemplos para mim, para dar mais ânimo, mais coragem. Sabe, Emília, quando tu colocou esse exemplo acho que é uma atriz, né, da Globo, Isso, a Drica Moraes. Uhum. Às vezes eu me pego pensando assim, né? Como será que eu reagiria, não necessariamente numa situação igual a essa, mas numa situação tão difícil quanto? Às vezes não, né? Não tem como saber a não ser passando por essa situação. Uma coisa que meu avô disse a vida inteira, só acontecendo para saber. Não tem como saber antes. Mas o que eu fico pensando, né? Que eu não sei como eu reagiria numa situação dessa. Provavelmente não teria tanta fé que nem ela teve para estar cantando lá no meio do turbilhão. Mas uma coisa que eu penso, Emília, a gente pode ir provando a nossa fé, a nossa coragem nas coisinhas pequenas.
Pode ser que a gente não enfrente uma situação tão dolorosa que nem essa. Pode ser que sim. Pode ser que enquanto não acontece, a gente vai se preparando. A gente vai fortalecendo a nossa fé nas pequenas coisas. Acontece um contratempo, continua confiando em Deus, que aquilo tem um propósito. Vê alguém próximo de você sofrendo, continua com fé, continua com coragem de que aquilo tem um propósito e vai assim. Nas pequenas coisas, assim, a gente vai construindo a base da nossa fé. Daí, quando acontecer, a gente vai saber. Ou a gente prova a nossa fé, ou a gente prova que a gente não tem fé nenhuma ainda. E aí para e começa de novo e vai tentar construir a fé, né, Emília? E a E vou Fabiana dizer uma coisa, Júlia, a alegria, né? A alegria verdadeira de passar com dignidade por situações assim. Quando vem uma situação de fato desse tipo e a gente olha para trás e diz assim, não, tive coragem, agradeci, amparei quem estava ao meu redor, né? Não trouxe, como disse o Aurélio ali, né? Às vezes a gente fica na revolta, quer procurar culpado, além de sofrer causa do sofrimento. Não fiz nada disso, não causei sofrimento. Então, puxa vida, que bonito, que bacana, né? Poder olhar para trás e essa é a alegria verdadeira, né? Essa é a alegria que não é alegria material, é a alegria que a gente vai carregar para sempre, né? A alegria do dever cumprido. Eu ia dizer, a consciência de ter o dever cumprido. Mas de saber que você fez o que você poderia. Diante de um sofrimento, você estava ali fazendo o que podia, o que te cabia fazer naquela situação. Então, tudo bem. E aí, duas coisas, Emília, rapidinho antes de encerrar. A Fabiana perguntou antes nos comentários qual foi o vídeo do Miudinho que eu assisti. É o último que eles colocaram lá no canal do YouTube. A gente vai colocar aqui depois o nome do canal. Mas se vocês colocarem ou no Google ou no YouTube Miudinho, miudinho mesmo, dessa forma, Uberaba, esse é o nome do canal e é o último vídeo que eles colocaram lá. O nome, mais especificamente, é Especial de Aniversário 2021, o luto e a consolação. Esse é o vídeo, depois a gente posta aqui, mas vale a pena assistir, gente. É uma delícia os vídeos deles, qualquer um. Só escolher lá aleatório e assistir que é ótimo. E a segunda coisa que a Fabiana propôs pra gente cantar mais essa semana, gostei. Vamos deixar como tarefinha para domingo que vem, Emília. Perguntar quem está aqui assistindo hoje se cantou mais durante a semana. Isso. Passou por um momento difícil, vamos parar e vamos cantar. Então, nem que seja mentalmente, tem tanta música bonita, né, Emília? Eu tenho várias aqui da minha época de evangelização em Blumenau. Eu não sei se a Biga tá assistindo isso agora, mas eu sei que em algum momento ela vai assistir. A Biga foi minha evangelizadora em Blumenau. Ela não imagina, mas até hoje, quando o negócio apura, eu paro e canto as músicas que a Biga ensinava na evangelização. Então, sempre socorre. Então, vamos deixar como tarefa, Lília, para semana que vem. Deu um momentinho mais difícil, vamos cantar. Domingo que vem a gente pergunta quem conseguiu. Ok. Vou ficar com esse desafio eu também, que morro de vergonha de cantar. Vamos. Nem seja mentalmente pra gente mesmo, vamos cantar. Tá bom. Então tá. Gente, obrigada. Eu vi que vocês comentaram bastante coisa, consegui ler aqui. Obrigada pelos comentários. É muito legal ver que vocês estão participando, estão ouvindo, estão comentando. É legal também ver que cada domingo tem mais gente participando aqui com a gente. Isso é bem legal. Depois que a gente encerra a live aqui, que é ao vivo, o vídeo fica salvo no perfil da associação. Vocês podem rever depois com mais calma ou mandar para alguém. E é legal que a gente acessa lá depois também. A gente está tendo bastante visualização. O pessoal, às vezes, não consegue acompanhar no horário, mas depois está assistindo o Evangelho com a gente também. Então, obrigada vocês que estão assistindo, às vezes não ao vivo, mas depois o vídeo é muito, muito bom estar com vocês. Então, mais algum comentário, Emília, antes da prece de encerramento? Não, só agradecer mesmo. Muitos comentários aqui, né? Ana Maria, obrigada, querida. Obrigada por ter postado para a gente a palavra. Ela postou a palavra lá no original e o significado, né? Que você comentou da palavra que Jesus proferiu. Alberto, obrigada também. Fabiana, a Ângela, a Lili, querida, né? Então, só muita gratidão por todos vocês. Assim, a gente se sente abraçada aqui. Fora que os comentários, nossa, a gente aprende muito. Vou pedir para a Ju, então, fazer a prece de encerramento. E quem tem a aguinha do lado, né? Vamos também mentalizar aí para ter a nossa água fluidificada e amenizar, né? Apaziguar o nosso coração, nos lembrar
de agradecer, inclusive as aflições, inclusive né, os momentos que a gente passa que são desafiadores, porque eles nos ensinam muito. Então, pessoal, para encerrar, vamos manter nossos pensamentos em harmonia com Jesus, nossos corações serenos e tranquilos, sempre gratos a todos os instantes pelo que estamos vivendo, pela companhia de Jesus, sempre ao nosso lado, nosso incansável amigo, que tanto nos quer bem. Que nesta semana que está se iniciando, possamos ter fé o suficiente para perseverar no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da certeza de que somos espíritos imortais, que possamos também, neste momento, irradiar em benefício daqueles que estão passando por dificuldades devido às enchentes, às chuvas, aos desabamentos, que esses corações possam estar sendo amparados e tranquilizados. Que todos aqueles que estão na linha de frente, tanto encarnados quanto desencarnados, na luta dessa pandemia, possam permanecer fortes e firmes no seu ideal e no dever que estão cumprindo. Que possamos nós, então, também fazermos a nossa parte. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada Boa noite, novamente pela pessoal. presença de todos aqui. Obrigada, Ju. Amei, Obrigada, viu? Miriam. Obrigada pelos seus comentários, pelo teu estudo. Compartilhar com a gente aqui toda semana. Obrigadão. Tchau, Beijo, gente. querida. Até domingo que vem. Vamos cantar. Até. Vamos cantar.